Olá, sejam bem-vindos ao meu canal e ao meu programa da Ovelha Saudável. Através desse canal, eu vou falar sobre as estratégias para você reduzir a mortalidade do seu rebanho de ovelhas gastando menos. Meu nome é Carla D'Âncora Dias e o tema do programa de hoje é: Eu não consigo entender por que meus cordeiros morrem após o nascimento. O que é mortalidade após o nascimento? Parece óbvio, mas para entender o que pode estar acontecendo quando temos alguma coisa de errado em nosso rebanho, precisamos conhecer os detalhes sobre tudo o que está acontecendo de errado. Mortalidade após o nascimento é quando o cordeiro nasce normal, está formado, dentro do prazo, veio tudo certo até aqui, mas ele não sobrevive nas primeiras horas ou dias de vida. Hoje eu não vou falar de abortos ou de doenças infecciosas que possam ter desenvolvido na gestação, mas sim de cordeiros que chegaram a termo sem problemas após o nascimento e não estão sobrevivendo por muito tempo. Por que falar nessas diferenças de abordagem? Porque existe uma infinidade de fatores que podem levar nossos cordeiros à mortalidade. Mas para conseguirmos corrigir o problema, a gente precisa entender exatamente aonde ele está acontecendo. Desenvolver esse olhar observador, de detetive quase, é fundamental para iniciar o processo e solucionar o que está errado. Quando eu tenho um carro com problema, que eu levo meu carro no mecânico, eu chego lá e explico para ele se o problema está no freio ou na suspensão. E quando eu não tenho noção, não sei se é freio, suspensão, o que que é, mas está fazendo um barulho, eu chego lá e explico o que está acontecendo de errado, que eu tenha percebido. Por exemplo, ele está passando no quebra, quando eu passo com o carro no quebra-mola, ele está fazendo um barulho que não fazia antes. Por que que eu faço isso? Porque se eu simplesmente levar o carro e falar para o mecânico, acho defeito, ele vai levar mais tempo. Ele pode até sair com o carro, perceber outras coisas que o carro tinha de problema, mas às vezes não era aquele barulhinho, aquela coisa que estava me incomodando, que ele consertou, e que ele não fazia aquele barulho antes. Quando a gente pensa em mortalidade no rebanho, temos que identificar com a maior precisão aonde está o problema. Esse processo de investigação, no começo, é mais difícil, mas com o tempo isso fica natural se a gente desenvolver. Por isso eu vou falar apenas de mortalidade após o nascimento agora. Se seus cordeiros estão morrendo após o nascimento, o que pode estar levando a isso? Primeiro, eles nascem todo em um único período do ano? Ou os partos são distribuídos durante o ano todo? Se é apenas num período, os nascimentos são na época mais fria ou na época mais quente? Existem tantos fatores relacionados ao frio quanto fatores relacionados ao calor, que podem levar ao aumento da mortalidade. Saber qual a época pode ajudar a resolver a causa. Se eles nascem distribuídos durante o ano todo e você vem tendo mortalidade alta, em qual época a mortalidade dos seus cordeiros é maior? Nós temos épocas de mais frio, mais calor, mais umidade, muita chuva, pouca chuva, e pode ser que apenas um destes fatores esteja interferindo na taxa de sobrevivência, ou nenhum desses. Mas fazer essas observações, esse processo investigativo, é o primeiro passo para encontrar o fator gerador da sua taxa de mortalidade estar alta. Mas pode ser que você não encontre nenhuma relação com isso. Não observe alterações nessas taxas conforme tempo, temperatura, umidade. Pode ser que a causa não tenha nada a ver com isso. Por isso é importante observar todos os fatores que podem estar envolvidos. Eu atendi uma propriedade uma vez, onde o produtor estava reclamando da alta taxa de mortalidade de seus cordeiros. Isso foi no mês de março, a temperatura estava alta, poucas chuvas naquela época. Os cordeiros vinham nascendo há 2 semanas e ele já tinha perdido vários cordeiros. Então, enquanto eu ia de casa até lá, estava dirigindo, eu já ia, na minha cabeça, pensando nas possíveis causas e descartando algumas, como, por exemplo, a hipotermia, que é quando o cordeiro morre porque ele não consegue manter seu corpo quente. E isso acontece quando a temperatura ambiente está fria. A gente estava num período quente, sem chuvas, então eu já descartei a hipotermia como uma das possíveis causas relacionadas à mortalidade, assim como a umidade, que a gente tinha poucas chuvas. Chegando lá, ele me levou até o rebanho e já foi me chamando a atenção o tamanho e o estado dos animais. Ele tinha começado a criação há pouco tempo, tinha feito uma compra de borregas e reprodutores, e era sua primeira estação de monta e sua primeira estação de nascimentos. Eram todas borregas, a maioria delas estava muito abaixo do peso e do desenvolvimento de uma ovelha de primeira cria. A gente tinha animais pouco desenvolvidos, sem estrutura bem desenvolvida e, além de tudo, estavam com condição corporal baixa, ou seja, elas estavam magras e a gente juntou dois problemas. As borregas não tinham se desenvolvido o suficiente para estarem na reprodução e estavam magras para parir.
Esses dois problemas geraram uma série de fatores que estavam levando a taxa da mortalidade alta. O índice de abandono das crias estava alto também. Já é um pouco maior quando a gente fala de borregas, com relação a ovelhas que já criaram. Mas como eram borregas com baixo desenvolvimento, o índice aumenta muito mais. O animal não está pronto para se manter e para manter sua cria. Ele passa por um processo doloroso, que é o parto, e a chance dela abandonar esse cordeiro é muito grande. Além disso, essas borregas estavam magras. Isso gerou muitos cordeiros com baixo peso ao nascer. Eles eram muito pequenos e o índice de mortalidade, tanto dos cordeiros muito leves quanto de cordeiros muito pesados, é maior do que de cordeiros com peso médio. Porque os muito leves, eles têm pouca reserva de gordura, que serve para manter eles vivos. A gordura tanto serve como fonte de energia, reserva de energia, para que seu organismo use quando ele fica um tempo sem comer, no caso, sem mamar, como também ele mantém o animal aquecido quando está em época muito fria. E os animais muito pesados, eles sofrem muito mais para nascer, eles demoram mais para nascer. Aí, além disso, eles levam mais tempo para ficar de pé, para mamar, para acompanhar sua mãe. Então, tanto os cordeiros muito leves quanto os cordeiros muito pesados não são interessantes no rebanho. E nesse caso, dessa propriedade, a maioria dos cordeiros estava muito abaixo do peso. Quando as mães estão abaixo do peso, tem um outro fator que afeta a taxa de mortalidade, que é a produção de leite. Uma ovelha magra produz muito menos leite que uma ovelha em bom estado, porque ela precisa usar essa gordura de reserva para produzir o leite. Mas aqui um detalhe: também não é bom que a ovelha esteja muito acima do peso, porque além de interferir em reprodução, problemas de parto e outros fatores que eu posso falar em um outro dia, se o animal, por exemplo, acumular muita gordura no seu período de desenvolvimento, na sua formação, na sua puberdade, enquanto ela está se tornando uma borrega pronta para reprodução, ela vai acumular gordura no lugar da glândula mamária. E isso vai levar ela a ter pouca produção de leite na sua vida futura. Mas observando aquelas borregas, voltando na propriedade, elas estavam pequenas para o seu padrão, para o tipo de rebanho que era aqueles animais, estavam magras e os cordeiros estavam abaixo do peso. Então eu já consegui identificar o que estava errado naquela situação. Um olhar mais atento a tudo que gira em torno da criação é fundamental para que a gente consiga corrigir a rota e fazer ajustes que vão surtir grande efeito para frente. Alguns criadores me dizem: ah, mas eu não sei o que olhar, eu não entendo, não sei se está certo ou está errado. Mas você sabe quando a coisa está indo bem e quando não está. Você consegue diferenciar um animal mais fraco de um mais forte, um mais magro de um mais gordo, um sadio de um doente. Se os cordeiros estão morrendo de ovelhas que estão mais magras, fracas, doentes, é diferente quando eles estão morrendo de ovelhas fortes, gordas e sadias. Comece a fazer essa relação, essa observação. É um passo de cada vez. Vista um chapéu de detetive e comece a observar os detalhes. Você pode não saber hoje, mas se você observar um detalhe hoje que você nunca tinha prestado atenção antes, você já subiu um degrau. Muitas vezes a gente não chega a identificar qual foi a espécie de bactéria, por exemplo, que infectou um determinado animal que levou ele à morte, mas a gente identifica qual foi a possível causa dessa bactéria, que a gente não sabe qual é, chegar até aquele animal. No caso desse produtor, ele não soube selecionar suas borregas para entrarem em reprodução e nem teve um manejo nutricional adequado para elas. Elas não estavam prontas, não foi uma doença. Elas não tinham se preparado para o parto, não estavam prontas para reproduzir. Aquele lote inteiro estava comprometido. A pressa dele em produzir cordeiro sem se preparar comprometeu toda a produção dele. Com isso, ele teve um prejuízo com esse lote e teve que se preparar para o próximo. Outras causas que possam estar interferindo na mortalidade nessa fase, temos várias. Vou falar sobre algumas em outros episódios, mas posso te adiantar que a grande maioria delas você pode prevenir e pode desenvolver um olhar atento para perceber o que está acontecendo de errado em seu rebanho e que pode estar levando isso a acontecer. Te vejo no próximo episódio.